Olha que tragédia! Maria Aparecida, de 62 anos, uma senhora, foi morta em Arapiraca. Essa idosa, gente, tinha deficiência física e visual e ela foi assassinada com um tiro. Ela estava em casa com mais 4 familiares, inclusive 2 crianças. O que é que aconteceu, hein? Eu vou chamar a repórter Maria Maciel para falar ao vivo sobre esse caso com a gente. Maria, a polícia já sabe o que é que aconteceu com essa idosa de 62 anos para ela ser assassinada? Como é que tudo isso aconteceu lá em Arapiraca? Conta tudo para a gente aí, por favor. Olha, Douglas, a Polícia Civil tem sim algumas linhas de investigação, mas uma coisa eu já posso adiantar, viu? Não tem relação com o latrocínio, que é o roubo seguido de morte, já que o suspeito levou o celular da vítima e também não teria relação com o tráfico de drogas. Então a Polícia Civil está em diligências aí em busca de pessoas, dos autores deste assassinato, essa morte brutal dessa idosa na zona rural de Arapiraca. Aqui do meu lado está o delegado Esron Pinho para falar então sobre esse crime que chocou Arapiraca e, é claro, deixa todo mundo bastante chocado. Como é que se deu a dinâmica deste assassinato, delegado? Boa tarde. Então, chegou um veículo, aparentemente, ou uma Hilux ou uma Ranger branca, parou na frente desse imóvel, uma pessoa desceu enquanto uma ficou dentro do carro, esperando a execução do crime. Essa pessoa que desceu sacou uma arma, um 38, foi afirmado pelas testemunhas, entrou pelos fundos, fez refém toda a família que estava dentro de casa, era a filha da vítima, o esposo da vítima, as 2 crianças, fizeram reféns dentro de um quarto e depois que ele saiu desse quarto e efetuou um único disparo contra a idosa que estava acamada. Vale ressaltar que a idosa, ela tem 63 anos, era deficiente física e deficiente visual. Então, realmente, extenua ainda mais a pena prevista. Agora, delegado, pela característica do crime, né? Primeiro pelo carro, né? A gente fala aqui porque a gente está acostumado a trazer essas notícias. Um criminoso que está numa Hilux ou provavelmente uma Ranger não é criminoso rafamé, né? O que se sabe em relação a esses suspeitos? Isso é um dos indícios que nos leva a concluir que, além de outros indícios, não é um crime contra o patrimônio, porque a casa é uma casa humilde, é uma casa simples. Eu acredito até que o valor de um desses automóveis seja até superior que até o próprio imóvel. Então não faz sentido ser... E eles não levaram outra coisa que não os celulares, não todos, não levaram todos os celulares, levaram o celular de umas 3 pessoas, mais ou menos, e não levaram mais nenhum outro bem, só isso. Até porque não tinha bem de valor alto dentro da casa. Então eu afasto totalmente, pelo menos preliminarmente, a gente afasta essa questão do latrocínio, né? E em relação, a gente também tem outras linhas de investigação. Agora, em relação a essa dinâmica do crime, então ele fez isso, colocou as outras pessoas no outro quarto e foi diretamente para a idosa. Então, quer dizer, alguém ali ele já foi certo, né, que alguém ia morrer e não eram aquelas pessoas que ele acabou colocando no outro quarto. Exatamente. A gente não sabe com certeza se era exatamente a idosa, porque ele chegou perguntando por outra pessoa na casa. Como essa pessoa que ele chegou perguntando não estava, ele matou a idosa. E pela dinâmica do disparo de arma de fogo, a idosa estava deitada, pelo fato dela ter deficiência visual e pelo fato também dela ser deficiente físico, é difícil entender como sendo um disparo acidental. Não foi um disparo acidental, e porque ela era acamada. E depois que ele efetuou o disparo, ele foi-se embora. Não fez mais nada dentro da casa. O local tinha câmeras de segurança, a polícia está em diligências nesse momento para tentar localizar esses suspeitos? Na casa não tinha, era uma casa zona rural, pessoas humildes e não tinha câmeras, mas tinha imagens nos arredores e que a gente já coletou essas imagens e está tentando encontrar, identificar o veículo e, consequentemente, as pessoas. A pessoa que entrou na residência, que efetuou o disparo, ela estava encapuzada?
Exatamente. A meu ver, também se tratava de pessoas que sabiam não deixar vestígios, né? Porque ela estava encapuzada, estava de bota, estava de calça e todo de preto, camisa, manga longa, e estava com capuz, realmente, e utilizava um 38, que geralmente é um revólver que mais difícil de ser periciado, enfim, ele sabia executar o crime. Ou seja, característica aí de um pistoleiro. Provavelmente de alguém que sabe realmente esconder vestígios. Delegado, agora nesse momento é importante a contribuição da população. Se viu alguma coisa e reconheceu que possa ajudar nesse trabalho da polícia? Exatamente, a gente pede e a gente implora que a população dos arredores não permita que isso fique impune e que traga informações até a gente acerca de uma eventual movimentação diferente de um carro de alto valor que circulava na região e também informações com relação aos negócios da família, entre outras coisas mais, para que a gente chegue o mais rápido possível no homicida ou nos homicidas, né? Delegado, já se sabe quem era essa pessoa que eles estavam procurando? A gente sabe, mas infelizmente a gente não pode relatar, porque faz parte da nossa linha de investigação, mas a gente já identificou, já qualificou tanto a pessoa que estava procurando, quanto a pessoa, os demais envolvidos, já qualificamos todo mundo. Estamos tentando o endereço atual, né? O endereço que nós temos, infelizmente, não é suficiente, mas a gente já qualificou, já identificou as pessoas. Então, muito obrigada, delegado, pelas informações. Então, é questão de tempo até que a polícia chegue a esses criminosos, né, que possam responder por esse crime brutal, cruel, né, matando, então, essa idosa que estava acamada, deficiente visual, não viu nem o que aconteceu e acabou morrendo. E as pessoas ali, os outros parentes, familiares, no outro quarto, ouvindo esse tiro. Então, momentos de desespero para essa família. A gente deixa aqui também os nossos sentimentos aí aos familiares. É com você aí no estúdio, Douglas. Claro, Maria, muito obrigado a você, ao delegado Esdron Pinho. Eu teria só uma dúvida, que também deve ser a dúvida, Maria, agora de todo mundo que está em casa. Esse rapaz que estava sendo procurado era o quê dessa senhora de 62 anos que foi assassinada? Era filho, era sobrinho, era parente, morava nessa casa, porque se o cara vai, não acha a pessoa, pergunta, cadê fulano? Fulano não tá. Ele vai e mata essa senhora, ela seria o quê dessa pessoa que estava sendo procurada? A polícia já sabe? Por favor, faz essa pergunta aí ao doutor Esdron. Ok, Douglas, eu vou reforçar aqui a pergunta, delegado, porque eu estou perguntando o seguinte: o senhor me disse que já sabe quem é a pessoa que eles estavam procurando, mas assim, eu sei que não pode dizer muita coisa, mas ele teria relações com a vítima, assim, relações de parentesco, de conhecimento, era alguém ali do círculo familiar? Isso, exatamente. É alguém do círculo familiar íntimo da vítima. É alguém que tinha outros contextos fora desse núcleo familiar, mas que quando esses homicidas chegaram para executar o ato, a pessoa não estava e aí ele executou a idosa que estava acamada. Infelizmente, não posso entrar em detalhes para que não atrapalhe nossas linhas de investigações aqui. Obrigada, então, mais uma vez, delegado, pelas informações. A gente tem, então, esse contexto. A polícia, é claro, não pode dar todos esses detalhes, é claro, para não atrapalhar, já que estão em diligências em busca aí desses suspeitos. Agora, uma coisa também a gente pode dizer, né, Douglas? Se eles mataram a idosa, pode ser uma espécie de represália, como a gente já mostrou aqui em algumas situações. Não estava quem estava procurando, então vou matar alguém próximo, que é para aquela pessoa sentir no coração aí a morte dessa pessoa. Vamos continuar acompanhando, então, este caso. É com você aí no estúdio. Ok, Maria, perfeitamente. Muito obrigado. Entendo, doutor Esdron, não pode trazer detalhe, mas é algo muito estranho. Deve ter uma relação muito íntima com a pessoa que eles estavam procurando. É como se fosse, eu não te achei, mas eu vou te deixar uma marca. E mata essa pessoa que teria uma ligação muito próxima. Pessoa, inclusive, uma senhora, tá? 60 a mais, deficiente física e deficiente visual. Enquanto ele executava essa senhora, com apenas um tiro, deixou no quarto outras pessoas trancadas. Olha a crueldade, olha a maldade. Maria, muito obrigado pelas informações. A gente vai continuar acompanhando essa história, porque é de uma maldade absurda. Quando a gente pensa que já viu de tudo, né? Você vê a tragédia
passando por cima de tragédia. A gente começa 2026. Eu tenho que fazer esse relato porque é de cortar o coração como a gente vem evoluindo em tragédia. Começamos o ano com a morte daquele professor de educação física, lembra? Aí acabou, ninguém fala mais, aí vai para o Joba, aí ninguém fala mais, né? Ontem, inclusive, foi a missa de 7º dia do Joba, a polícia está com outras investigações. Aí agora vem essa história que é uma superando a outra. Abri o programa falando da morte da menina de 18 anos, aí agora vou para essa idosa de 62 anos, deficiente visual, deficiente física, assassinada lá em Arapiraca. Pode uma coisa dessa, gente? Que escalada absurda, que coisa triste. A que ponto nós, cidadãos, homens e mulheres, seres humanos, o que é que a gente está se tornando? A gente virava 2025 para 26 desejando o quê? Feliz ano novo, sorte, saúde, paz. Que paz? Tá complicado, tanto na capital quanto no interior. É pedir a Deus para nos livrar dessas tragédias que a gente traz aqui todos os dias. É notícia pesada, mas infelizmente é o que a gente tem, porque tá muito pesado, tá muito difícil, tá tudo muito violento em tudo que é lugar. Não é só aqui não, tá? É em tudo que é lugar. Inclusive, eu gostaria que a nossa produção corresse atrás, que a gente pode ter o janeiro mais violento do que o janeiro do ano passado. Estamos no dia 30 e extraoficialmente nós temos informação de que parece que a gente já superou janeiro do ano passado. E ainda tem um sabadão, viu? Deus queira que não tenhamos crimes pesados. Aliás, crime de qualquer maneira. Mas, infelizmente, né, o negócio está muito complicado. Está triste demais, pelo amor de Deus.